Hoje nós estamos aqui na região norte de Portugal, na região do Porto, num lugar chamado Grijó. E aqui nós encontramos um casal de judeus portugueses chamado Fernando e Eva. E eles nos contaram várias histórias que a gente quer compartilhar com vocês. A gente sabe que os judeus vieram para Portugal, aqui se estabeleceram e a região de Sefarad, a Península Ibérica, traz para nós uma série de histórias judaicas que nós podemos aprender sobre períodos da Inquisição, sobre períodos mais recentes, sobre a perseguição aos judeus. E só estando aqui, você vai aprender e conhecer diversas dessas histórias. Vem com a gente que nós vamos mostrar algumas dessas histórias agora com vocês. E para começar, eu quero mostrar uma história cultural, não tem muito a ver com a história judaica, mas também está conectada, porque os judeus bebem muito vinho, no Kabbalat Shabbat, por exemplo, e o vinho, a garrafa de vinho tem aquela cortiça. E dessa árvore aqui, o seu Fernando estava me mostrando daqui que é extraída a cortiça que vai tampar as garrafas de vinho. Essa casca dessa árvore, ela cresce durante 7 anos, então ela é cortada, aberta a árvore, ela é descascada e a partir daí são feitas as cortiças das garrafas de vinho. Algo muito interessante para nós aprendermos. E você vai ver um videozinho aí em que ele explica um pouco a respeito. Então essa aqui é a cortiça depois de 7 anos. Sim, depois de 7 anos. Aqui se consegue ver que é 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Isto aqui. Isto aqui dá uma rolha de primeira qualidade. Ela é assim bem fechadinha. E então eu consegui este bocado assim ótimo. E guardei para mostrar assim às vezes a pessoas que não conhecem, né? É muito porque eu já fiz milhões de rolhas aqui em minha casa. Com certeza. É. E este Nessa pequena casa ao fundo moram os nossos amigos de hoje, Fernando e a Eva. E eles vieram, judeus da região da Europa, aqui, eles moraram na Suíça e estão aqui já há algumas décadas nessa região de Portugal. Aqui eles contam que muitas das famílias de judeus que aqui vivem, de descendentes de judeus, até hoje têm medo e se recusam a falar que são judeus, se recusam a contar e a reconhecer a sua própria história por conta das perseguições que ocorreram aos judeus aqui desde os anos 1500, desde a perseguição estabelecida, desde quando os judeus foram daqui expulsos para a Holanda, mais ou menos em 1492. Olá, meus amigos do Brasil, como eu já falei para vocês na introdução, estou aqui com o Fernando e com sua esposa Eva, ele português, que foi morar na Suíça e lá encontrou a esposa há quantos anos atrás? 44. 44 anos, né? Isso também já é um exemplo, mas a gente vai compartilhar com vocês um pouco da história judaica aqui em Portugal. Você certamente tem muitas histórias já vivenciadas, né? Aqui, porque aqui, berço dos sefaraditas que foram para o Brasil, para a Holanda primeiramente, mas depois para o Brasil. E muitas das histórias que eles contaram, em particular a mim, se passam com famílias no Brasil, de pessoas que sofreram com períodos de perseguição da época da Igreja Católica, né? A Inquisição. A Inquisição, exatamente, né? O Fernando me contava há pouco que uma certa feita ele esteve numa sinagoga que depois virou casa, né? Acaba que as pessoas, os moradores nem sabem que lá foi uma sinagoga e isso aconteceu muito aqui em vários lugares aqui em Portugal, né? foi sobretudo numa visita que fiz à cidade do Porto, enquanto tinha umas horas livres, e sabia que ali perto do local onde eu estava tinha uma das mais antigas sinagogas do Porto.
a meu conhecimento, deve ser a mais antiga, devia ser do século XIII, por aí. Mas fui fazer um bocado de pesquisa pelas ruas, perguntando também aos habitantes, pessoas que moravam ao redor da sinagoga e moram ainda, né? Que pessoas que há séculos que toda a família deles são dali, originais dali, daquele local. E então eu perguntava se eles sabiam onde era a sinagoga e o que era a sinagoga e ninguém sabia responder nada. Mas lá continuei na minha pesquisa e consegui encontrar o local onde tinha havido uma sinagoga, precisamente, mas atualmente está completamente abandonado. Tem alguns vestígios que andam em obras, mas não consegui saber tampouco quem é proprietário, quem é que está a ocupar das obras, se é a Câmara, se é alguma organização judaica que está se ocupando, que às vezes acontece que descobrem também e depois procuram fazer alguma coisa em memória do povo judaico da cidade do Porto ou de outras cidades também, não é? E então o que eu achei mais interessante foi as pessoas idosas e nem tão um pouco saberem nada em relação à sinagoga e ao povo judeu e sobretudo que eles têm características judaicas na sua fisionomia. E achei interessante, mas se não sabiam responder nada, fiquei por ali. Muitas famílias, né? Muitas famílias também não contam a história, né? Por medo, ainda hoje se sente esse medo de perseguição, seja por períodos da Igreja Católica, assim, se você não sabe, a Igreja Católica é responsável pela perseguição de muitos judeus, né? E essa perseguição acaba causando traumas, obviamente, nessas famílias, e as famílias recusam-se a contar aos seus filhos, evitam de contar, e ela me contava também acerca de histórias que até hoje são contadas no Brasil, que aqui chegavam e perguntavam às crianças, né, o que sua mãe faz? Sexta-feira à noite, o que é que a sua mãe faz? A minha mãe. Ela acende as luzes. Mas o que é que são as luzes? A criança nem sabe. Mas assim, eles conseguiam saber que aquela família era toda judaica, praticava escondido, e um pormenor interessante que acontecia naqueles tempos, vocês sabem porque que na mesa normalmente tem uma gaveta do lado. Quando chegavam os inquisidores, eles abriam a gaveta, tudo dentro da gaveta, e não havia nada. E assim eles não descobriam. E depois que descobriam, o que se passava? As fotos dos pais também? Se os pais eles conseguiam, numa cidade que se chama Carção, uma cidade bonita, também um sítio onde havia muitos judeus. Quando os inquisidores, que eles chamavam de Santa Inquisição, eles iam lá e eles perguntavam às crianças, depois diziam: a minha avó, ela acende uma luz. Então, pronto, eles já sabiam que aquela avó, ela era judia. Eles pegavam e queimavam nas fogueiras. E depois, eles faziam o retrato da pessoa e colocavam na parede da Igreja Católica como um ícone, né? Então, às vezes havia o pai, às vezes havia a mãe, às vezes a tia, a avó, bisavó, toda a família, com os retratos lá, e a criança tinha que ir à missa e via os seus parentes ali afixados como sendo judeus, considerados heréticos. E nós sabemos que a Torá é todavia nada. Os heréticos são os falsos, não é? Os católicos. Então, você imagina a tortura psicológica na mente da criança e também depois no seu corpo, como ele sofria interiormente. Ainda hoje as pessoas daquela cidade e outras cidades também
não querem dizer que são judeus, porque eles ainda estão com medo daquela dita São de Inquisição. Hoje aqui no Porto tem a maior sinagoga da Ibérica. Península Ibérica, E também há uma grande história em Belmonte, né? Sim. Também tem uma sinagoga lá. Então, quando você viaja, tem a oportunidade, o privilégio que nós temos tido de estar aqui em Portugal, você se depara com a história dos seus antepassados, 10 gerações, 20 gerações atrás, 15 gerações, não sabemos, mas você poder ouvir essas histórias, se conectar com o passado que, como eu já mencionei, está na história de muitos judeus do Brasil, né, de crianças que foram ainda crianças em tenra idade para o Brasil e ali cristãos novos, né, como foram chamados, essas crianças carregaram seus traumas e por conta disso mesmo deixaram de falar da fé judaica aos seus descendentes, né? E muitas vezes hoje esses descendentes do Brasil, eles retomam a tradição judaica, reencontram com o seu passado judaico e podem vivenciar a fé com liberdade no Brasil, né? Talvez isso se passe com a sua família também, né? Histórias que você vai buscar e vai encontrar as origens aqui na região norte de Portugal. E a gente está vendo aqui esse utensílio e eu e a Eliana achamos de algo curioso, né? E particularmente interessante. E eu quero compartilhar com vocês um pouco da história desse utensílio. Você está vendo aí mais de perto. Você sabe o que significa, para que servia isso? Então vou convidar aí o Fernando e a Eva para nos contar um pouco da história desse utensílio. O que a gente vê aqui, Fernando? Tem uma pequena alça, conta para nós como funciona. Quando que vocês adquiriram esse aqui? Mas já faz muitos anos, 40 anos. cerca de 40 anos que já temos este utensílio Que se e chama? que se chama lamparina, que era acendida à sexta-feira, antes do pôr do sol, onde tem aqui um pavio, uma torcida, aqui é o recipiente onde se coloca o azeite. O azeite por veja extra. Por colocar o pavio. Sim, estamos colocando o pavio, como vocês podem ver, vamos colocar meio de frente para o pessoal entender. A própria Eva mesmo quem torceu o pavio, né? E agora o pavio está ali dentro. E aqui, o que a gente vê aqui? Por que essa lamparina, ela identifica um lar judaico, né? Então, o azeite está aqui, o pavio está aqui. E quando ele é aceso, ele reflete aqui, é isso? Reflete a luz, que assim faz duas. É como se tivesse no Shabat as duas velas antes do pôr do sol, do início do Shabat. E então a perseguição da Inquisição, chegavam, viam só uma luz acesa, não imaginavam que a intenção era ter duas era uma forma de encobrir essa questão, a finalidade do Shabat. Senão a Inquisição. Às vezes você vê um utensílio, vamos dizer, rústico, bonito talvez, antigo, e você não sabe o significado que está ali. Quantas famílias judaicas vivenciaram esse período de perseguição, né? Então, por isso mesmo, talvez seus tataravós nunca contassem, porque eles já traziam de gerações anteriores o trauma. E a gente vê aqui também, né, que tinha uma alcinha, isso aqui provavelmente pendurava, né? E essa alça aqui também está conectada com o Shabat, né? Isso aqui, o que é que significa? Não, tu sabes? Isto é para dependurar, porque para a lamparina ficar a uma certa altura e não ficava em cima da mesa, era dependurada. E esta parte aqui representa o 7.
O 7, isto tem relação com a Torá, com a palavra de Deus, não O é? sétimo dia. O sétimo dia, o sétimo Shabat. dia, que é o Shabat. Então, cada pequeno detalhe a gente aprende, né? Como é que tu ficas a saber que isto aqui é um sete? Porque vendo assim é um gancho, não é? E quando nós compramos esta lamparina, por acaso foi na cidade do Porto, fomos lá a uma feira de antiguidades e compramos, por curiosidade, não sabíamos estes detalhes, mais tarde é que fomos descobrindo umas coisas atrás das outras. E quando eu cheguei à minha casa, o meu pai viu esta lamparina e viu este sete e disse que o pai dele que tinha-lhe dito: olha, onde está pendurado a lamparina faz um 7. Para tu fazeres o 7, fazes igual como está na lamparina. Eu também não sabia o que estava a falar, mas estava a falar do sétimo dia do Shabat. É isto que eu quero dizer, este 7 dia. Então, essa pequena história, mas carregada de simbolismo, também nos conecta com o nosso passado, nos conecta com a história judaica dos judeus portugueses, judeus sefaraditas, e que hoje é parte da história de muitas famílias brasileiras. Talvez, quiçá, em algum lar aí no Brasil, ainda se encontre algo assim, ou como esse outro aqui, né? Esse aqui já mais moderno, uma réplica, vamos dizer assim, mais moderna também, e que em ambos a gente identifica o 7, né? Então, você aprende que podia o gancho fazer de qualquer outra forma, né? E, no entanto, ele está identificado aqui como número 7, Sétimo dia. para lembrar do sétimo dia. Aqui também o pavio viria até aqui e refletia aqui, causando então uma luz, lembrando do sétimo dia. Aí estamos acendendo aqui, ó. Talvez você não perceba de imediato, mas com os ângulos mais próximos, no ângulo certo, era plenamente possível de verificar essa luz. E nós queremos agradecer pelo privilégio de estarmos aqui acolhidos, eu e a Eliana, calorosamente, pelo Fernando e pela Eva, compartilhando essa história com vocês, esperando que vocês também possam encontrar a história familiar de cada um e reencontrar a centelha judaica que habita dentro de cada um. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Estejam sempre conosco no canal da Havat Hesed. Deixe aí nos comentários se na sua família também existiam histórias assim, histórias como apontar as estrelas no fim do Shabat, né? Histórias como varrer a casa num sentido, histórias que estão intimamente ligadas com o período de Inquisição e o período de perseguição perpetrada aí pelos católicos romanos contra os judeus, a quem eles chamavam de hereges. E que hoje nós tenhamos a liberdade e possamos valorizar essa liberdade de, a cada semana, acendermos as velas de Shabat na nossa casa. Tá bom? Fique aí com essas imagens dessa lamparina fantástica que nos remete ao Shabat sagrado.